Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal da Empreender Dinheiro. Você deve estar percebendo que eu tô, não é nem um cenário diferente, né? A camisa social já foge um pouco aqui do padrão do dia a dia, porque eu estava gravando aulas para a formação da Tech Finance Business, né? O Master Plan empresarial. Inclusive, se você tem interesse em atuar também com consultorias financeiras empresariais e ter um posicionamento de um consultor financeiro 360 graus, que é algo que inclusive pode contribuir muito para a tua lucratividade, tua percepção de autoridade, clica no link aqui da descrição, a gente pode fazer uma demonstração da nossa forma de trabalhar na Tech Finance Business também, talvez faça sentido para você. Mas bem, voltando à nossa pauta aqui, né? Eu percebo que muitas pessoas que querem trabalhar com consultorias financeiras estudam, sabem que querem ajudar as pessoas e aí se preparam mais, mas falta um empurrão para começar e muitas vezes não começam porque não se sentem seguros tecnicamente. Então a proposta desse vídeo aqui é trazer 4 temas que, se você é um estudioso da área, você muito provavelmente já consegue falar sobre esses temas com alguma propriedade e talvez você não tenha percebido que só esses 4 temas são suficientes para ajudar quase que qualquer pessoa financeiramente. Quando eu falo quase que qualquer pessoa, eu estou falando assim da maior parte da população brasileira, de tal maneira que eu quero te mostrar nesse vídeo que você já tem o que você precisa para começar, tá? Então vamos lá, vou trazer esses 4 temas aqui, mas antes de trazê-los, se você não é inscrito ainda aqui no canal, se inscreve, compartilha a história do sininho lá, né? Eu tenho que repetir isso, você sabe como é que é a dinâmica, isso é importante pra gente. E agora sim, vamos para os 4 temas na ordem correta. Vamos nessa. Digo ordem correta porque o último deles tem a ver com investimentos, por exemplo, né? Mas a gente não pode esquecer que, por mais que o assunto investimento seja sexy ou mais sedutor, a gente gosta de falar disso, né? A maior parte dos brasileiros tem como desafio não montar o seu asset allocation, mas sim fechar as contas do mês. Então, o 4º tema, vamos falar sobre investimentos. O primeiro deles é como é que eu faço para ter um orçamento equilibrado, né? Então, para muitos de nós, às vezes, esse é um assunto meio que lugar comum, assim, né, já dominado, então não tenho nem tanto prazer para falar sobre isso, mas sim, né, isso é muito importante e se a pessoa não tiver um orçamento minimamente sob controle, esquece qualquer outra coisa, inclusive investimentos, né? Pois bem, quando você consegue dar clareza orçamentária para alguém, né, a pessoa finalmente conhecer seus números, inclusive numa perspectiva que é a perspectiva adequada, né, do meu ponto de vista, que é o orçamento financeiro reverso, né? Quando você olha para a economia, a renda menos consumo é igual a poupança, né? Mas para uma família, para um indivíduo, se a gente tenta perseguir essa orientação, dificilmente vai sobrar alguma coisa para poupar. Então, o orçamento reverso, ele provoca a reversão dessa ordem, né? Onde você vai ter renda menos poupança é igual ao consumo, né? Então, eu tento me pagar primeiro, que nada mais é do que conhecer o número que eu gostaria de poupar por mês para financiar, para viabilizar os meus projetos de vida, e aí eu vou sim fazer essa conta, né, agora nesta ordem, a minha renda líquida menos quanto que eu deveria poupar, para saber quanto que eu teria no mundo ideal disponível para financiar o meu padrão de vida, que está representado pelas minhas despesas. Então, só esse exercício para muitas pessoas já vai ser esclarecedor, né? Então, claro, tem muito a se falar sobre orçamento, mas dar clareza e dar condições de alguém ter o seu próprio orçamento, e um orçamento que ajuda a tomar decisões, é algo que vai fazer com que você ajude muitas pessoas, né? Uma vez que a gente tem essa clareza orçamentária, ajudar as pessoas a calcularem e a buscarem a sua reserva de emergência é também algo que vai fazer com que você consiga ajudar financeiramente a maior parte das pessoas, porque a maior parte das pessoas simplesmente não tem, né? Então, orçamento financeiro, reserva de emergências. Terceiro, não menos importante, se você consegue fazer para uma pessoa física o que a gente faz lá no software Apollo, que é um planejamento financeiro de longo prazo, né? Então, numa primeira instância pode ser uma simples conta de valor futuro, mas a gente sabe que ninguém vai seguir uma simples conta de valor futuro porque uma simples conta de valor futuro não está capturando alguns aspectos que são importantes para um planejamento de longo prazo, sobretudo morando no Brasil, como por exemplo o impacto da inflação nesse plano.
Mas se você consegue mostrar para a pessoa o impacto que ela pode ter na vida financeira dela e, consequentemente, na vida dela e da família dela como um todo, ao poupar tantos reais por mês, de um ponto de partida que pode ser R$0 ou algum patrimônio que ela já tenha, dado um cenário onde a expectativa média de uma taxa de retorno é X, numa inflação Y, tudo isso corrigido pela inflação, tendo ou não um crescimento real dos aportes nesse cenário projetivo, que lá na frente ela pode ter uma renda passiva mensal de tanto, considerando a inflação, mas também um impacto tributário, né, uma incidência de imposto de renda sobre esse volume que vai ser sacado lá na frente. Se você consegue mostrar isso para a pessoa, isso é muito esclarecedor e 99% das pessoas simplesmente não têm isso. E muitas vezes isso provoca a pessoa a começar, né? Porque esse cenário imaginativo positivo de falar, putz, quer dizer que poupando tanto e eu estou percebendo que está tudo calculado corretamente aqui, eu posso ter tudo isso, poxa, que legal e tal. Então, às vezes, esse é o efeitual, né? Isso é o que faz a pessoa se mobilizar a querer estudar educação financeira, talvez contratar sua consultoria e executar esse plano, né? Então, isso é super fácil de ser feito na Tech Finance, né? Se você não tem acesso à Tech Finance, está convidado a ter, mas se você não pode ter acesso à Tech Finance, no limite você pode começar ali como uma conta de valor futuro, como eu falei, mas, de novo, a capacidade de mostrar para a pessoa que, olha, se você tem tanto, poupando tanto a uma determinada taxa por tanto tempo, isso vai nos levar a este cenário aqui, certamente você vai poder dialogar com a maior parte das pessoas, porque, mais uma vez, a maior parte das pessoas não tem isso, né? Então, falamos aqui de orçamento, reserva de emergências, planejamento financeiro a longo prazo, e como bônus aqui também, se você é capaz, se sente confortável em guiar as pessoas no que a gente pode colocar aqui como primeiros passos para investir, aí você realmente está falando com a maior parte da população, né? Porque todo mundo que tem algum nível de equilíbrio financeiro, se for sensibilizado em entender a importância de investir o seu dinheiro, pensar no futuro, muitas vezes vai, né, ao mesmo tempo que reconhece essa importância, vai ter dúvidas de como é que faz isso, né? Então, os primeiros passos de por onde começar, como abrir uma conta numa corretora de valores independente, que é o caminho para muitas pessoas físicas, isso pode parecer muito elementar para você, mas é novidade para muita gente. E quando você soma estes 4 assuntos, indiscutivelmente você está preparado para fazer muita palestra por aí, para gerar muito conteúdo nas redes sociais e fazer muita consultoria financeira, porque tem muita gente precisando de esclarecimento nos 4 temas, ou pelo menos algum destes 4 temas. Bem, espero que você tenha aproveitado esse vídeo e eu vou me despedir de você perguntando: tem algum outro assunto que você entende que para um consultor, um educador financeiro, pode ser encarado como um assunto talvez mais introdutório, mas que é uma pauta que nos permite dialogar com muitas pessoas e ajudar muitas pessoas também? Se sim, coloca aqui embaixo no campo de comentários e eu espero encontrar contigo no próximo vídeo aqui no canal da Eduz.